Me pergunto de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. A força do bem. Ganha maior poder. E apega o caminho. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito sim. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir caminhando, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Tua
me sonda e conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Bom, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar nosso grupo de estudo. E aí eu queria saber quem é que vai querer fazer a nossa página de abertura hoje. O Wellington já se prontificou, né, Wellington? Já? Já. Já, então tá bom. Sempre. Amado Jesus, que alegria estarmos mais uma vez reunidos junto aos amigos encarnados e desencarnados, trocando os conhecimentos, lendo leitura edificante e acalentando os nossos corações. Depois de um dia de trabalho, que cada um sabe quais as dificuldades que passou, podemos acalmar e serenar os nossos corações, as nossas mentes, buscando por uma noite melhor, para que, após esse estudo, após essas trocas de palavras, possamos estar um pouco mais esclarecidos diante da doutrina espírita. Que o estudo dessa noite possa falar aos nossos corações, nos trazendo as informações necessárias, as informações que buscamos dentro do nosso coração, para seja qual for o momento que estamos passando. Que possamos ter a certeza que dias melhores virão, não só por esse estudo que nós temos, mas por todas as passagens e todas as alegrias e dificuldades da nossa vida. Viver a cada dia é isso, é ter novas experiências e oportunidades, e acreditar que com Jesus a gente pode. Que a tua paz, Mestre, nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Cento e 125, não é isso? Filhos e servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus, em João, capítulo 8, versículo 35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus, o trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muita vez, experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmo, porque, como servidores, aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto
reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Como dizia Dona Meire, difícil essa, hein? É muito linda essa. É Uhum. bem Ela importante. toca direto ao coração, porque ela nos mostra a importância de sermos mais do que os servos, né? Sermos filhos. Porque o servo espera alguma coisa, ele tem a certeza de que recebe. Os filhos estão na casa para sempre. Eles são os Mas donos, né? o Wellington, nós estamos na condição, de acordo com essa lição, De a servos, nossa posição é a de servos ou a de filhos? de servos. Sinceramente, nós estamos servos. Nós Servos, porque ainda a somos, gente. olha só, o filho, Uhum, ele vai dizer o trabalho, o que caracteriza o filho? Trabalho ativo incessante, desprendimento dos interesses inferiores do mundo e perfeita submissão aos desígnios divinos. Aí Chico ele vai Xavier falando, era mas vai filho. falando você que tem. Eu acho que é uma lição assim, para a gente fazer até interativamente. Aí depois, o Emmanuel, ele é muito, ele realmente é aquele que vem tirar, assim, descortinar os ensinamentos. Porque quando ele diz aqui, primeiro, que a terra é igualmente uma dependência humilde da casa de Deus, e quando depois ele diz que os filhos, porém, estão sempre na casa, e bota esse na casa entre aspas, a casa deixou de ser um espaço físico, deixou de uhum, ser planeta, deixou de ser para ser um estado de alma. Estar na casa do pai é estar em sintonia com o pai. Porque reparou que o que ele fala aqui, Wellington, que ele diz aqui, ó, que os servidores, além de eles aguardarem a remuneração, eles podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Quer dizer, ele sente tudo isso. Os filhos, porém, estão sempre na casa, ou seja, ele passa por esses processos, ele sente aflições, ele sente sofrimento, ele passa pelas provações, mas não se desespera. É aquilo que Paulo de Tarso falava: atribulados sempre, mas jamais desesperados. Ou seja, você passa pelas tribulações, você passa pelos sofrimentos, mas não sai dessa sintonia com a espiritualidade maior, né? Que ele coloca aqui como a casa do Pai. Então, essa casa do Pai, ela não tem a ver com nenhum espaço físico. Não significa estar no céu, estar na espiritualidade superior, significa estar em sintonia com essa vibração desse pai amoroso, e o filho é aquele que entende os desígnios do pai, os reconhece como justos e trabalha para atender esses desígnios. E aí vai a essa unidade entre o filho e o pai, essa unidade, digamos assim, mais profunda. Aí, quando eu li essa lição, eu só fiquei triste porque eu me qualifiquei como serva. E olha, já é alguma coisa, mas eu me qualifiquei ainda, me coloquei como serva, não como filha. Eu não sei como é que vocês, como é que vocês se sentiram aí? Seria interessante vocês se colocarem. Com certeza, servo. Serva também. infiel. É, Servo fiel, mas não deixa de ser Infiel. servo, né? Infiel, Verônica. infiel. Eu estou mais com a Verônica. Servo mais ou menos, entendeu? Então, é uma tristeza, né? Porque a gente diz assim, mas somos todos filhos de Deus, né? Mas aí quando o Emmanuel vem com essa Uhum. lição, Mentira. Paulo, não é Somos bem isso deserdados. que ele está querendo dizer, né? Somos deserdados. Não, 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 deserdados Para. jamais, porque É. ele não abre mão de Como nenhum de filhos nós. de Deus ainda. Mas nós ainda não ocupamos, somos nós, né? Somos nós que nos temos que elevar à condição de filhos de Não Deus. alcançamos essa condição ainda. Mas é que essa condição de filho que Emmanuel coloca aqui, na minha cabeça, acho que a pessoa só alcança quando for espírito puro. Antes Ou disso, quase.
ou quase, né? Se não é espírito puro, mas está lá, É. Só né? quando se Mas pelo, enquadrar no mas pelo Homem de menos já Bem está lá. no caminho, Ele deu Verônica, já está três, no caminho. ele deu três situações aqui, né? Sim. Desprendimento dos interesses inferiores do mundo. Trabalho ativo, Trabalho ativo e incessante, né? Desprendimento dos interesses inferiores do mundo e a perfeita submissão aos desígnios Mas eu acho que divinos. Chico simples, era, né, né? Glorinha? Glorinha, simples, simples assim, não é? Mas como Simples é assim. difícil. Bem complicado, né? É. Até porque eu estou agora depois que a Glorinha fez esse comentário, eu estou pensando aqui, nós somos filhos, mas queremos os benefícios que os servos têm, porque o servo é aquele que ainda faz alguma tarefa, ele recebe pela tarefa. Muitas vezes nós filhos queremos o prêmio e não fazemos tarefa nenhuma, ainda nos sentimos injustiçados, né? A gente às vezes ainda A gente quer sempre alguma coisa em troca, né? No fundo, a isso, gente essa negociação ou aí quer ser reconhecido, ou quer ser, enfim, é, É verdade. muita E aí, dificuldade. Meire? Meire, tá difícil? Não é que seja difícil. Eu acho que eu estou longe de ser servo, porque aqui fala, muitos homens notáveis pela bondade, caráter adamantino, deve ser uma coisa diamante, né? Um caráter brilhante, né? Isso. Sacerdotes dignos e crentes sinceros poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Nossa Senhora, muito difícil ser servo também. Tá? Não, mas repara que, mas Meire, repara que ele Aprendiz diz de que servo esses, que somos. esses muitas vezes oscilam e debandam, não é? Por isso que eles são servos. Podem ser servos extremamente dedicados, mas oscilantes e acabam, às vezes, abandonando o trabalho, a tarefa, ou querem a recompensa. Então, aí estou que nem a Verônica, somos os servos infiéis, porque nem servos fiéis a É gente ainda verdade. não é, É. não é? Não é, Ana? Mas vamos esquecer um pouco a colocação de filhos do Emmanuel e pensar que somos filhos no sentido que a gente imagina, né? Mas a Emmanuel vai direto no que Jesus quis dizer, né? Não naquilo que a gente acha, que ser filho é apenas estarmos todos, né, sob a sua proteção, sei lá, enfim. Mas o Glorinha, sabe, eu fico imaginando que ele coloca esses exemplos porque ele, na verdade, ele quer nos futucar mesmo. Nós já Lógico. estamos no lugar comum, nós já nos aceitamos como não filhos e tudo mais. Ele vem nos dizer: olha, é ali que vocês precisam ir. O esforço é para chegar lá, né? Porque, como você falou, nós somos filhos, sim, mas ele diz no finalzinho dessa frase que a Meire leu aí, que a dona Meire leu, convida-nos, Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa, porque nós podemos mais. Só que nós fraquejamos, nós reclamamos, nós desistimos, né? Não é tão fácil se vocês pensarem, toda sexta-feira, depois do trabalho, sentar aqui, um grupo, olha quantas pessoas encarnadas, sentar para 1 hora e pouquinho. Eu tenho uma mãe que faz a janta, mas e vocês que são donas de casa? Que precisa parar aqui, ou já deixou tudo pronto, ou vai organizar ainda, quem é mãe de família. Então, assim, todo esse cansaço, se você for considerar, ele atrapalha, mas não deveria. Ele precisaria estar contando nisso aqui em alguma coisa, algo mais, e que a gente acaba usando como desculpa para não avançar. Bom, alguém mais quer colocar alguma coisa nessa página? Eu acho que realmente, sem Emmanuel, nós não penetraríamos na essência do Evangelho, como Uhum. ele, né, a oportunidade que ele nos dá para poder fazer uma leitura mais correta do Evangelho, né, mais sábia. Bom, então nós vamos começar com a desencarnação do nosso irmão Fernando.
Glorinha, quer começar? Começa. Então, lição 50, a desencarnação de Fernando. Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira o mentor amigo ao contato do seu elevado potencial magnético. Centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento, conservava-se determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo. Ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão, acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. Continua, repita. Acho que pode dar uma paradinha se Parar, você né? quiser. Tá bom. Então, quando eles vão prestar esse auxílio, né? E o André, ele fica sob ali aquela imposição magnética do Aniceto, e ele consegue, assim, poderes assim, incríveis, né, de observar, como se fosse mesmo, como ele estivesse com um microscópio, né, observando todo aquele desenrolar das células, aquela coisa toda que ele descreveu para a gente no capítulo anterior. E aqui ele vai dizer que quando ele retira a mão da fronte, né, dele, ele perde um certo potencial, né, visual, mas de qualquer maneira permanece com a capacidade de, de observar, né, assim, os tecidos, né, mas não mais com aquela. Eu não sei, sabe, Pepe, está aqui lendo, que ele diz assim, de qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. O Aniceto ali, naquele momento, ele potencializou isso nele, isso fica com ele, porque eu lembro que lá Não, atrás ele tinha, né, ele tinha sido não, olha trabalhado, né? só. Lembra que antes deles É, empreenderem essa excursão, eles foram submetidos ao laboratório isso, para eu ampliar lembro. todo o potencial, a acuidade visual, a percepção e tudo mais. Então, ele consegue ter a visão de raio-x, ou seja, ele consegue perceber os órgãos, consegue perceber os tecidos, consegue perceber, mas não consegue perceber aquelas batalhas que estariam no É, infinitesimal, aquela coisa é, assim não, que ele precisaria de uma acuidade espiritual maior.
Aí ele só consegue através do aniceto. Não, então, mas o que eu não consegui aqui entender direito é o seguinte: ele diz assim, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. Eu não Essa entendi assim, não. potencialidade, hã? Que ele descreve aqui, isso foi ampliado ali pelo Aniceto, mesmo o Aniceto tirando a mão dele, N- ele ficou com aquele poder Não, magnético, não, vamos dizer não. É assim. porque ele repara que ele diz que uma vez que o aniceto tira as mãos, ele diz isso Não, mesmo, tudo né? bem, Retirou a ele destra de minha descreve fronte, aquilo. perdi. Isso aí eu Aí ele diz entendi. assim, ó, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Mas essa capacidade do raio-x ele havia adquirido naquele laboratório. Mas por isso que Eu não eu entendi me assim, não. lembro disso. Pois é, eu me lembro disso, mas quando ele diz assim, para minha surpresa enorme, olha como ele fala, de qualquer modo, porém, para minha surpresa enorme, minha surpresa era enorme, porque agora É identificava em verdade. mim mesmo a potencialidade do raio-x. Aí eu falei assim, será que ele é um resquício desse magnetismo do Aniceto? Será que o Aniceto provocou também ali uma melhora, né, na capacidade visual dele? Ele já Ah, tinha recebido Como é isso, que a mas o Verônica, como que é que que você vocês Eu, entendeu, acham? Verônica? Eu eu entendi igual a entendi Glorinha. que uma vez cessada a interferência magnética do aniceto, cessou essa capacidade dele de ver esses seres infinitesimais, Sim, isso aí eu entendi, até aí tudo bem. sim, mas inclusive a potencialidade de raio-x. Só que ele, agora, ele ficou feliz, surpreso, porque ele identificou nele essa potencialidade, no sentido assim, ele tem esse potencial que ele vai desenvolver depois, mas uma vez cessada a interferência, essa visão raio-x dele Mas, cessou. de repente, o Aniceto estimulou isso, né? Pois é, Entendi isso que eu assim, igual a achei. Glorinha. Eu falei para Não, ele, porque eu me lembro que lá para trás ele tinha recebido toda essa capacidade para que justamente ele pudesse fazer esse mas não tipo de de estudos, raio-x. né? Não, né? Eu Eu entendi, acho, olha só, eu não me lembro porque com é precisão, potencial, não é a faculdade. mas eu me lembro, gente, eu me lembro lá atrás, agora teríamos que vasculhar o livro, em alguns momentos em que ele, Tem razão, uma potencialidade que foi ampliada nele, que ele é sim, uma coisa lá dele atrás, agora. isso aí já aconteceram outras situações em que ele fala exatamente dessa percepção além daquilo que seria perceptível naturalmente. Porque ele se mostra surpreso, né? Por isso que eu É, achei eu assim, também. enfim. Mas de qualquer maneira, seja lá como for, a verdade é que, digamos assim, ele não consegue perceber o tanto que o Aniceto fez que ele Sim, percebesse, é. mas ele já consegue perceber nele uma potencialidade que anteriormente ele não possuía. Antes Ah, dessa viagem, ele não possuía, né? é. Mas falem aí se vocês. Já é uma Aqui depois. conquista, né? Pelo esforço dele, já é uma conquista. Eu não sei, Ana, se é propriamente uma conquista, porque ele foi submetido a um laboratório É. para trabalhar essas potencialidades, assim como a gente tem a mediunidade, algumas pessoas têm, que podem não ser propriamente um atributo adquirido, mas um empréstimo para o trabalho, por merecimento, seja lá como for, ou por necessidade. Então, isso eu acho que a gente não tem como, quer dizer, de qualquer maneira, ele foi considerado um aluno que mereceu essa dádiva, ele e o Vicente. E o André Luiz, Mas o será que o Aniceto, Vicente também depois ficou com essa capacidade de raio-x? é Não provável, ele diz sei. que, olha, foram submetidos Então, ambos Proporcionou o mesmo estudo. o mesmo estudo, proporcionou o mesmo trabalho, e o Aniceto, ele diz para eles, quando eles saem de lá, que ficam deslumbrados, que eles começam a perceber um monte de coisas,
E ele diz: olha, agradeçam a Deus, porque isso é uma concessão e que requer trabalho, né? Porque as concessões não são ofertadas a troco de nada, gente. A cada dádiva que a gente recebe, a gente aumenta um compromisso de retorno para a providência divina, para a vida, né? Quer continuar, Verônica? Bom, não, mas peraí, Pepita, vamos ver se tem mais Ah, e alguma fala, coisa aqui. desculpa. Porque a gente se. Não, e aí, bom. Não, Ah, acho sim, que tem também uma não vai coisa ter muita importante coisa aí, mais Glorinha. para falar, Tem. porque ele vai ser apresentado a mãe do desencarnante, né? E ela vai pedir que, como é que ela fala aqui? Ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo. Então, ela vai dizer o que a gente já tinha visto lá atrás, né? Que ele está em estado de incompreensão, dolorosa e terrível, ele não percebe nem a presença da mãe, né? Ele não tem a menor condição de perceber, e a mãe fala, né, que da mesma maneira que ele viveu a vida no corpo físico, preso à satisfação do corpo, ele agora, nesse desenlace, nesse momento de desenlace, ele estava totalmente preso às sensações de sofrimento, quer dizer, o corpo físico ainda como a atenção integral, né? Em momento nenhum ele tem, né, uma ampliação né, da sua vontade de se libertar, enfim, de finalmente passar para um outro plano, ele está preso ali, querendo, lutando e agoniado, né, com todo aquele sofrimento e nada além disso, né? Mas é isso que eu Eu acho que essa consegui. parte, essa parte que você abordou agora, é que eu acho que é muito importante, porque ele vai dizer, se você vive preso para as sensações do corpo, É, a hora que o sofrimento vem, você também é escravo dele, porque você está colado às sensações físicas. Ou e seja, sabe ele que viveu voltado para o prazer. Aí agora vem o sofrimento. Você pode reparar, isso é muito comum. Eu tenho pessoas da família que eles têm condições, têm posse, coisa e tal, e vivem para usufruir. Aí a gente percebe que a hora que a doença bate, eles não têm a menor estrutura para suportar aquele, digamos assim, aquele processo da enfermidade, eles ficam totalmente descompensados. Mas é porque a pessoa está simplesmente ligado para as emoções provenientes do corpo a físico. gente vê o seguinte, o mundo agora, né? Tantos países instituindo a eutanásia assistida, né? As pessoas resolvem que, eu tô, sei Suicídio lá, eu tô assistido decrépito, agora. eu tô doente, exatamente. Eu não quero passar por determinadas situações, e aí, é, eu não sei, sabe, é uma doideira, né? Não, mas as pessoas que querem isso, Glorinha, é porque elas acreditam que não tem nada além. E ele não É, quer sofrer. Então a pessoa sim, foge do sofrimento e exatamente. esquece que o que vai aguardá-lo do lado de lá vai ser muito pior, né? Vai ser muito pior. Essa frase aqui também, gente, falei, gente, há muitas horas estamos à espera de É alguém que verdade. nos possa auxiliar nesse trânsito. Muitas horas, coitada da mulher, por que isso? A mulher Mas olha só, era até boa, a mãe dele, sim, porque mas Verônica, eu vi isso aí também, isso me chamou a atenção. Mas repara, o problema não era da mãe, o problema era do Fernando. Aquele médico foi buscar o Aniceto para ajudar. Ajudar a Mas o desprender. Fernando provavelmente precisava ainda passar por esse processo, né? Fernando O precisava problema, a mãe, esperar, coitada, então, ela né? está lá sofrendo, mas eu acho que é por isso.
Vai lá, Verônica. Tá. Parou aqui no notam-se, de fato? Sim, sim, sim. Tá. Notam-se, de fato, grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular vastos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Será um caridoso obséquio, redarguiu a genitora aflita. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Perguntou o instrutor, compreendendo a magnitude da tarefa. Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Ela esboçou um gesto triste e respondeu: desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de aconchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno e, no que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. Bonita essa parte, né? É. Quer Então, comentar essa parte antes de prosseguir? acho melhor começar do início aqui, que eu acho mais fácil. Inicialmente, eles vão falar, como ele coloca aqui, notam-se de fato grandes lacunas na expressão mental no moribundo. Não sei se eu entendi certo, né? Na minha cabeça ficou que seriam grandes áreas, ou no cérebro, né? Na expressão física, até mesmo na expressão física, em que ele não desenvolveu, né? Que seriam aquelas áreas superiores, né? Como André Luiz Da de Vídeos, disciplina, do comando, né? isso, da, Da da vontade. disciplina da vontade, do sentimento, né? Como André divide o cérebro ali naqueles 3 andares, né? O andar superior, aquelas questões mais ligadas à espiritualidade, o andar intermediário, as aquisições, e o primeiro seriam aquelas afetas mais ao nosso estado primitivo. Então, pelo que eu entendi, ele não tinha desenvolvido esses andares superiores, né? Muito menos o último, né, que seria esse terceiro andar, afeta a espiritualidade, e nem esse segundo andar que ele coloca como aquelas aquisições nobres que nós fazemos ainda hoje, né? Então, ele dá alguns exemplos aqui, né? Observam-se no mundo celular vastos complexos de indisciplina, né? Ele não sabia ainda dominar a vontade, dominar os seus instintos, né? Estava muito preso ainda às sensações do corpo. Então, ele pergunta, né? Porque ele estava ali percebendo que Fernando desencarnaria em poucos minutos, pergunta à genitora se ela veio ali com a incumbência de encaminhá-lo, né, a outras esferas. E ela falou que até gostaria, mas que ela não obteve permissão, porque Fernando precisaria estar entregue a si mesmo para que, com sofrimento, com arrependimento daquilo que ele vivenciaria e do remorso pelas situações que ele viveu, possa representar para ele ali uma alavanca de reparação, né? Uma alavanca de reorganização perispirídica, de reorganização dele próprio
como espírito, para que aí sim ele possa buscar outros lugares, né? Deixa eu ver aqui. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou, né? Então, ele precisaria sentir essa dor, esse sofrimento, para que ele possa, então, valorizar tudo aquilo que ele deveria ter feito e não fez. E o que eu achei mais bonito foi esse finalzinho aqui, em que ela fala que ele é um filho, né, um afeto do coração, mas que se ela levasse, né, se ela teimasse em tentar de alguma forma encaminhá-lo, por exemplo, para onde ela estivesse, ela, na verdade, estaria prejudicando, né? Porque ela tinha consciência de que tanto ela quanto ele tinham contas ainda a reparar, mas que ela, por sua vez, estava decidida a obedecer, né? A obedecer aos conselhos superiores, porque ela não queria contrariar mais os desígnios de Deus. É bem, bem profundo isso aí, né? Se alguém mais quiser falar, seria bom. Então, alguém quer falar? Que realmente eu acho que a gente se vê como mãe da terra, em que a gente vai ter última instância para tentar minimizar o sofrimento dos nossos filhos. E muitas vezes isso só prejudica a situação, porque eles não E se fortalecem, né? Fala, Mônica. imagina a mãe do André, né? A mãe do André Luiz, né? Na situação que ele ficou, e ela, né, numa situação muito melhor, e ele ali naquela. Ela Não esperou, lembro, né? né? Porque o Fernando vai ser conduzido a um posto de socorro, né? Ainda está em situação melhor do que o André ficou, né? No desencarne, né? É terrível mesmo. Não, e ela diz assim, ela não quer, ela diz assim, no que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Agravar, quer dizer, quando a gente quer fazer do nosso jeito e não colocamos em primeiro plano a vontade do Pai a nosso respeito, a gente só agrava a nossa situação, porque a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer de qualquer jeito. Agora, eu acho, aqui tem várias mães no grupo, eu acho extremamente difícil. Eu tenho pedido a Deus que me dê sabedoria para aceitar que, digamos, a gente não pode fazer tudo que quer pelos filhos. A gente tem que, sim, quando eles cismam e querem fazer escolhas equivocadas, e a gente vai ter que esperar que ele dê um tropeção, caia ali, se dá uma machucada e peça socorro. Aí a gente vai lá e atende. Até lá, não adianta, né? Quer falar alguma coisa, Fátima? Não? Só pensando só. Só pensando? Wellington, Meire, Ana, São Antônio, Babi? Não? Tranquilo? Então, vamos dar uma prosseguida aí. Meire, quer ler um pouquinho, por favor? Verônica agora voltou. A essa altura do diálogo interveio o clínico espiritual que nos encaminhara até ali, formando atencioso. Nossa amiga tem razão, Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situada em regiões baixas. Já sei, murmurou Aniceto com grave entono. Trata-se de medida muito acertada. Em seguida, acentuou como quem não tinha tempo a perder. A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação,
Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Tais socorros, né? Tornou Aniceto, são agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. E, aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando: modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos em que nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: melhoram os prognósticos, a pulsação inexplicavelmente está quase normal, a respiração tende a acalmar-se. 3 senhoras suspiraram aliviadas. Dona Amanda dirigiu-se ao assistente à esposa do moribundo. Convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando o senhor Januário e eu. As senhoras e mais 2 cavalheiros, que se prontificavam a retirar, agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e um irmão agonizante. A melhora súbita tranquilizara a todos, e aos poucos os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Vou comentar, Meire? Não pode comentar. Eu sei que eles mudaram, né, a situação do coma dele, né, para poder fazer alguma coisa diferente ali, porque o pessoal encarnado ali, eu acho que estava atrapalhando, né? Estava mandando uma energia errada ali e não deixava o Fernando, né, se desvencilhar do corpo. Eu entendi mais ou menos isso. E mais o quê? Aflição dos famílias, de fato, a rede de fios cinzentos, francamente, é tudo muito novo para mim, né? É muito difícil de ver. Os parentes ali atrapalhando. Então, depois que o pessoal saiu, né? Os que estavam, os encarnados que estavam lá ali, né? Saíram para que pudessem ajudar o Fernando a se desvencilhar do corpo, né? Aí, pode falar aí, Pepita. Alguém gostaria de ajudar a Meire? Repara, Meire, que olha só, você falou na preocupação dos familiares, mas aí o Aniceto, quer dizer, o André Luiz, faz com que nós percebamos que tipo de pessoas eram os familiares. Certamente também não eram pessoas assim espiritualizadas ou com uma frequência vibratória boa, porque os fios eram cinzentos, com uma Tá. fraca luminosidade, não eram fios claros, luminosos. Então, a energia que esses familiares emitiam pode ser o seu melhor, digamos assim, pode ser o sentimento deles o melhor, mas era um sentimento também, digamos assim, não trabalhado, mais grosseiro, mais ligado às coisas da matéria, provavelmente. Então, não havia ninguém ali que pudesse estar assim, orando de fato, com sentimento, sem aquela coisa do apego, né, de querer reter a pessoa ali, de querer que a pessoa melhore quando ela está já terminando. Então, aí a gente às vezes atrapalha mais do que ajuda. Fala, Verônica, estou vendo que você quer falar. É. Não, eu entendi um pouco diferente, porque isso até que é bem comum, né? É aquilo que a gente chama a melhora da morte. Eu Sim, acho que esses fios aqui, cinzentos, e fracamente iluminados, eu acho que é porque era de acordo com o teor vibratório deles mesmo, né? Não era brilhante, sim, não era, né? é, Porque pois é, exatamente. vinham de pessoas, mas eu acho que eram
energias para realmente reter o Fernando, né? Para ele não desencarnar, para ele não morrer, e isso estava atrapalhando o desencarne dele. Então, uma vez que ele deu uma melhorada, todo mundo relaxou, todo mundo foi para casa, acreditando que Fernando agora já estava bem, e aí que eles conseguiram processar, né, o desencarne, né? Não acho que seja assim sentimentos ruins, não. Eu acho que era aquele apego mesmo, né? De não Pois deixar o é. familiar desencarnar, para ele vai curar, ele vai sair dessa, vamos orar para ele ficar aí. Isso vai retendo realmente, retendo Então, não, Verão. mas atrapalha, né? Então, mas esse sentimento é um sentimento inferior, o sentimento do apego, o sentimento Se fosse um sentimento nobre, seria desprendido, seria mais elevado, então teria luminosidade. Mas eles eram cinzentos, havia o bem-querer, mas o bem-querer é de cada pessoa, leva as características dessa pessoa. Se você tem um apego, se você, não é, você pode ter um amor enorme por aquela pessoa, mas é um amor às vezes egoístico ou é um amor ainda não, né, espiritualizado. Então, a nossa ansiedade, a ansiedade de cada um ali, então, são sentimentos É, que não elevados. eu vi assim também, porque ele fala assim, a aflição, né, dos familiares encarnados poderá dificultar-nos a ação. Depois, quando ele diz assim, precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação. Não sei se ele está falando dele ou se está falando da família, mas eu acho que é da família Da mesmo, né? família, da Da família. família. Emitidas pela inquietação. É aquela história, né? Eu não sei, mesmo a gente que sabe que né, o desencarne, eu não sei como é que de repente a gente vai reagir diante de uma situação de desencarne de uma pessoa querida, assim, né? Se a gente vai reagir com tranquilidade, enfim, mas eu digo que realmente é isso aí. Eu acho que cinzento é porque é de aflição e se agarra ali no moribundo e eles não conseguem cortar o laço, né? Mas também não entendi como se fosse uma coisa assim de sentimentos inferiores, não. Mas assim de não querer achar que a pessoa vai passar por um milagre e vai sobreviver. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Ana, você quer ler um pouco? Posso ler. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O senhor Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que 3 rostos horríveis, pela expressão diabólica, surgiram de repente no peitoril e interrogaram em voz alta. Como é, Fernando? Vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os tão só com esta medida a desaparecer. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante pelas melhoras havidas, encertaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça. Parecia estar preso moribundo
por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Aniceto cortou-o com esforço. O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais vi o nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita, penetrou no quarto ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí em instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição, constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía, conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a habilitação, mas caminhando como simples mortais. Quer dar uma parada, Ana, que está a leitura longa? Faltam 8 minutos, hein? Aqui, logo de início, né? Quando o Januário foi abrir a janela, aqueles 3 rostos dali diabólicos que surgiram, logo tudo foi aquela, eles estavam aguardando por ele. Como é que é, Fernando? Vem ou não vem? Sei que estavam esperando ele. Se não fosse os socorros espirituais que ali estavam prestes a atendê-lo, eles tomariam conta. Mas como tinha toda aquela proteção divina, o Aniceto, com o seu olhar, logo eles desapareceram, né? E aí, como diz aqui, o Aniceto aproveitou a serenidade do ambiente e começou a retirar o corpo espiritual do Fernando. Agora, isso aqui, que ele iniciar a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, né? E como diz aqui, o Aniceto cortou os fios com esforço. O instrutor é empregado todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. Quer dizer, com quanto ele estava preso ali à matéria, né? Realmente, aí veio logo depois, né? A genitora veio para dar a assistência precisa, né? E junto do facultativo, prestou ao filho os socorros necessários, mas a família ali ficou logo toda desesperada, né? Porque ele tinha partido, mas logo ele foi conduzido, né? Pelo médico e pela mãe e pela outra senhora, para saindo dali, interessante, saindo, não volitando, e sim caminhando. Sei que isso é muito interessante, você dar uma comentário. Não, eu nem vou comentar muito, porque são coisas mais simples para a gente poder fechar o capítulo. Acaba aí, Babi, por favor. Falta pouquinho. Sentia-me fortemente impressionado. Intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrir a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento e, antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu. Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. E depois de calar-se por momentos, acrescentou: cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados
Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. E é verdade, né? O André fica impressionado com aquelas duas pessoas, aqueles dois, né, elementos, né, que o Aniceto explica, né, porque eles só não entram devido ao devotamento materno, né, a coisa. E, e ele explica que realmente o Fernando cultivou esses seguidores, né? Que nós temos os nossos seguidores espirituais, né? De acordo com o nosso proceder. E o Fernando realmente eram parceiros, eu acho, e eles estavam ali esperando o Fernando aparecer, né? Então, mas assim, é importante a mãe, apesar de não poder só recolhê-lo, não poder recolhê-lo, né? É como o Aniceto comenta, né? Devido ao devotamento dela, realmente ele vai ser recolhido para um local, um abrigo, né? Então, também foi importante a ação da mãe. Eu só acho que, digamos assim, teríamos que, a gente não tem tempo agora, mas não dá para a gente comparar, porque se você parar para olhar a história do André Luiz, do legado que ele deixou na Terra, de como ele era, do trabalho que ele fez e tudo mais, aí ele passa por um umbral, a mãe dele não pôde atendê-lo, né? Esse companheiro que foi dado a aventuras, a indisciplina, certamente deve ter algum mérito em alguma área para ter Mas esse. o André Luiz também foi considerado suicida, né? Então, não sei se. Porque eu pensei exatamente nisso. Pô, o André Luiz, a mãe dele não. Mas tem esse lado aí que diz que ele foi considerado suicida, né? Bom, eu não sei até que ponto ele permaneceu lá, em que condições, porque a gente sabe que toda a história é muito didática, É, né? exatamente. E ele se coloca numa condição pior do que realmente era, para nos ensinar. Mas aí é só para a gente avaliar que a gente não pode estabelecer, não, porque é assim que acontece, cada caso a gente vê que tem um encaminhamento diferente, nós não temos condições de avaliar assim os prós, os contras, os pontos positivos, as ações que, não é? Então, que a gente tenha esse cuidado, que é muito difícil, senão a gente vai dizer assim, não, mas por que que fulano foi, por que que fulano não foi, né? Então, 2 minutos. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada no teu coração, de mais alto vibra ainda a luz do Mestre Divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei, pois aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei.
a sombra da noite cobrir os teus tons e a dor ser morada no teu coração. De mais alto vibra ainda a luz do Mestre Divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu os amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Nesse momento, agradecemos a Jesus pela dádiva de reunir-nos em seu nome para esse estudo e as reflexões que conseguimos extrair dessas mensagens. Senhor Jesus, nós que pensávamos que estávamos na condição de filhos teus e vimos, Mestre, que ainda nem somos servos fiéis. Mas aqui estamos, Senhor, querendo aprender contigo o caminho para esse encontro com o Pai amoroso e justo. O caminho para o teu aprisco, Senhor. Vê, Senhor, as nossas dificuldades. Vê os nossos temores, as nossas fragilidades e ajuda-nos, Mestre amado, a superá-las. Ajuda-nos a fortalecer a vontade para disciplinar o nosso querer, o nosso agir, o nosso pensar. Ampara-nos, Mestre querido. E te pedimos também por todos aqueles que passam pela nossa mente nesse momento, por todos aqueles que estão em nossos cadernos de prece, por todos aqueles que em espírito estão conosco nesse momento e que também carecem do teu amparo, do teu afago, do teu abraço, Senhor. Então, Mestre querido, muito obrigado por tudo que nos concedes e que possamos permanecer vinculados a Ti, sempre, Senhor. Que possamos nos aproximar da casa do Pai. Que assim seja.